A gente sempre ouve que para ficar rico é só trabalhar duro, né? Mas e se tiver um outro fator, um fator meio que escondido, mas super poderoso? Algo que não tem a ver com quem a pessoa é, mas sim com onde ela está. É isso que a gente vai analisar hoje. Como o lugar onde se vive pode ser a chave, o grande multiplicador para as chances de sucesso financeiro. Para entender isso direitinho, a gente vai quebrar a ideia em 5 partes. Pensa num mapa mesmo, que vai desde o país onde se está até as estratégias mais avançadas de usar vários lugares a seu favor. Vamos lá. E a ideia central é essa aqui, ó. A localização funciona como um multiplicador, não é um teste de personalidade. Ou seja, o lugar onde se está não vai ser lá o destino, claro que não. Mas, nossa, ele pode tanto impulsionar quanto frear, e muito, os esforços. No fim das contas, a questão não é só ser mais esperto ou trabalhar mais, é entender as regras do campo onde o jogo acontece. Ok, então vamos mergulhar nisso. Como é que essa história de multiplicador funciona na prática? Vamos desvendar esse fator oculto. A melhor analogia é a de um videogame. Imagina, você tem a mesma habilidade, a mesma estratégia, mas jogar no modo fácil é uma coisa, no modo difícil é outra. Completamente diferente, né? O resultado muda tudo. Um bom lugar, uma boa localização, diminui o atrito. É como jogar no fácil. Já um lugar ruim aumenta o atrito. E aí se gasta uma energia danada só para superar os obstáculos mais básicos. Beleza, vamos começar pela primeira camada, a mais ampla de todas, o país. Pensa no país como o grande tabuleiro do jogo. É ele que define as regras básicas e o cenário fundamental para todo mundo que está jogando ali. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo extremo. Imagina criar uma startup de tecnologia. Agora, pense em fazer isso no Vale do Silício. Lá tem acesso a investidor, internet que voa, clientes com grana para gastar. Agora, imagina lançar a mesma startup com a mesma ideia em Caracas. Lá o desafio é lidar com hiperinflação, falta de luz, uma moeda instável. A ideia é a mesma, a vontade é a mesma, mas os cenários criam realidades opostas. Então, o que faz um tabuleiro ser bom? Basicamente são 3 coisas. Primeiro, infraestrutura. Luz, internet, estrada, tudo que faz o básico funcionar sem susto. Segundo, mercado. Gente com dinheiro no bolso para comprar o que você vende. E terceiro, capital. Acesso à grana, seja empréstimo, seja investimento para poder crescer. Sem esses 3, gente, é como tentar plantar a melhor semente do mundo num deserto. Simplesmente não vai para frente. E olha só este número que é absurdo. Quase 40%, para ser exato, 39,7% de todos os milionários do mundo moram em um único país, os Estados Unidos. Isso é mais do que Alemanha, Reino Unido, Japão e França somados. Fica claro que a riqueza não aparece do nada em qualquer lugar. Ela se concentra onde o sistema, o tabuleiro, ajuda a subir, em vez de puxar para baixo. Certo. Então o país importa em muito, mas não para por aí. Mesmo dentro de um país rico, a oportunidade não é igual para todo lugar. Ela se concentra em muito em cidades específicas, que funcionam como se fossem os motores da economia. E aí vem a pergunta, né? Por quê? Por que a grana se concentra tanto nas cidades? O que faz delas esses ímãs de talento, de dinheiro, de oportunidade? A resposta é bem simples, mas muito poderosa. É a vantagem de ter tudo e todos por perto. Essa ideia se chama aglomeração. Primeiro o ecossistema, investidores, talentos, fornecedores, tá todo mundo ali. Segundo, a densidade. Há mais encontros, mais conversas importantes, o que acelera tudo. O que levaria meses para resolver uma cidade pequena, numa capital se resolve numa tarde. E terceiro, o aprendizado. Se aprende muito mais rápido quando se está perto de gente que é referência na área. É uma aceleração natural. E os números, de novo, não mentem. Pensa nisso. Mais da metade de todos os bilionários do mundo vivem em apenas 10 cidades. É muita concentração. Cidades como Nova York, Xangai, Dubai, elas não são só lugares no mapa. Elas são marcas que competem para atrair as pessoas mais ricas e talentosas. E aí vira aquele ciclo, né? Sucesso atrai mais sucesso. Ok, já falamos do país e da cidade. Agora vamos para uma camada mais sutil, quase invisível. As regras do jogo. São as leis, os impostos e a cultura. É o que define o que se pode construir, como se pode proteger e, crucial, quanto disso se consegue de fato manter. Quando a gente fala em segurança jurídica ou Estado de Direito, parece papo de advogado, né? Mas é super prático. Olha essa comparação. Para resolver uma briga de contrato na Índia, a média é de mais de 1.400 dias. Quase 4 anos. Quem é que vai investir pesado num lugar assim?
Agora, em Singapura, a mesma coisa leva 120 dias. A previsibilidade é tudo. É o que dá segurança para pensar no longo prazo. E aí tem os impostos. Muita gente acha que é só uma questão de pagar mais ou menos, mas o ponto principal para quem quer criar riqueza é o incentivo que o imposto cria. Às vezes um sistema com imposto mais alto, mas que é estável, previsível e te dá algo em troca, como segurança, boa infraestrutura, é muito melhor do que um lugar com imposto baixo, mas que muda a regra toda hora e não te entrega nada. E essas diferenças de imposto criam movimentos enormes de pessoas e dinheiro. Um exemplo clássico é o Texas, nos Estados Unidos. Lá não tem imposto de renda estadual. O resultado? Uma migração gigantesca de empresas e gente talentosa da Califórnia para cidades como Washington. O pessoal faz a conta e vai para onde vale mais a pena. Agora tem um fator que é o mais difícil de medir, mas talvez seja o mais poderoso de todos: a cultura. É a cultura de um lugar que define o que é socialmente aceitável tentar. Em alguns lugares, se uma empresa quebra, a pessoa fica marcada para o resto da vida. Em outros, tipo no Vale do Silício, é quase uma medalha, um sinal de que se tentou algo grande. Essa pequena diferença cultural define se as pessoas vão arriscar e inovar ou se vão preferir jogar seguro. E isso muda a economia de um lugar inteiro. E com isso, a gente chega na última camada, a mais estratégica de todas. É quando a pessoa para de pensar em qual o melhor lugar e começa a pensar em como combinar o melhor de vários lugares. É o que se chama de geoarbitragem. Basicamente, é um manual de como jogar no mapa mundial. A lógica é simples. Não precisa estar num lugar só. É possível, por exemplo, ganhar numa moeda forte, como o dólar, e morar num lugar onde o custo de vida é baixo. Abrir empresa num lugar com leis favoráveis, contratar gente boa e mais barata em outro país e vender o produto para o mercado que tem mais dinheiro para gastar. É montar um quebra-cabeça global. E se antes isso era coisa de multinacional gigante, tipo a Apple otimizando o imposto na Irlanda, hoje a tecnologia abriu essa porta para todo mundo. Desde uma pequena empresa até um freelancer que mora, sei lá, na Ásia e presta serviço para cliente na Europa. A lógica é exatamente a mesma: desmontar o negócio e colocar cada peça onde ela funciona melhor. Claro que tudo isso levanta umas questões bem grandes para o futuro, umas lacunas de conhecimento mesmo. Por exemplo, com o trabalho remoto se tornando permanente, será que o poder dessas supercidades vai diminuir? E o que acontece quando o talento e o dinheiro não têm mais uma nacionalidade fixa? Qual o impacto disso para os países? São perguntas que ainda não têm resposta e que vão mudar o futuro. Mas é super importante deixar claro: nada disso é uma fórmula mágica. Mudar de lugar é uma decisão estratégica que tem custos e benefícios. Ir para um grande centro pode sim aumentar a renda, mas o custo de vida talvez coma todo esse ganho. A competição lá é brutal. E nem falamos da burocracia de vistos, da distância da família. É sempre uma balança. Então, para fechar, fica aqui uma provocação. Por muito tempo, a gente viu o lugar onde nascemos quase como um destino. Hoje, cada vez mais, a localização é uma escolha, uma variável estratégica na vida. A pergunta-chave deixou de ser só o que se faz e passou a incluir de onde se faz. Entender isso é o primeiro passo para fazer a geografia jogar a seu favor e não contra você.